que a história tentou apagar sobre a luz que viraja em silêncio absoluto, o segredo enterrado por décadas nas fibras mais finas do planeta está prestes a ser revelado. Imagine um fio tão fino que cabe na ponta de um alfinete, mas capaz de transportar mais de 1 milhão de vezes a capacidade de um cabo de cobre tradicional. Esta é a jornada da fibra óptica, a espinha dorsal invisível que alimenta a era da informação. Prepare-se. Nos próximos minutos, você descobrirá curiosidades que poucos conhecem e um erro fatal que quase apagou toda essa revolução. Tudo começou nos laboratórios da década de 1950, quando cientistas britânicos e americanos sonhavam em usar luz para transmitir sinais. Em 1956, o físico Charles K., então estudante de pós-graduação, percebeu que a perda de sinal não era causada pela própria luz, mas pelas impurezas no vidro. Ele propôs que, se o vidro fosse purificado a ponto de conter menos de 0,2 decibéis por quilômetro, a luz poderia percorrer centenas de quilômetros sem necessidade de repetidores. Na época, a indústria de telecomunicações descartava a ideia como ficção científica, o cobre reinava absoluto. Mas em 1970, a Corning Glass Works desenvolveu o primeiro fio de sílica com pureza suficiente e o mundo testemunhou a primeira transmissão de 300 megabits por segundo através de um cabo de apenas 125 micrômetros de diâmetro. Esse número equivale a mais de 300 vezes a velocidade de um link de banda larga como na década de 1990, e ainda hoje representa mais de 90% da capacidade total de tráfego de internet global. O ponto de virada chegou quando a empresa Bell Labs tentou acelerar a adoção comercial, mas subestimou um detalhe crucial: a fragilidade mecânica dos primeiros cabos de sílica. Em 1988, um terremoto na Califórnia rompeu milhares de metros de fibra recém-instalada, causando uma queda de 30% no tráfego de dados transatlântico por 3 dias. A falha expôs a verdade obscura. A luz pode ser indestrutível, mas o vidro que a conduz pode ser esmagado. A resposta foi a invenção dos cabos de fibra reforçada com camadas de aço e polímeros de alta resistência, que hoje suportam pressões de até 1.500 vezes a de um tubo de água comum. Além disso, descobriu-se que a microestrutura interna das fibras pode ser manipulada para criar fibras de baixa dispersão, permitindo que múltiplos comprimentos de onda viajem simultaneamente, a tecnologia conhecida como multiplexação por divisão de comprimento de onda DWDM. Essas inovações transformaram a fibra óptica de um experimento laboratorial em uma espinha dorsal que hoje carrega mais de 10 trilhões de gigabits por dia ao redor do globo. Hoje, a fibra óptica está presente em quase todas as cidades, conectando hospitais, bancos e casas com velocidades que chegam a 10 gigabits por segundo. Ela permitiu o surgimento de serviços que antes eram impensáveis, cirurgias remotas em tempo real, mercados financeiros que operam com latência de menos de 1 milissegundo, e a explosão de plataformas de streaming que entregam conteúdo em alta definição a qualquer canto do planeta. Mas há um legado sombrio. A corrida pela supremacia da fibra gerou disputas territoriais, espionagem de cabos submarinos e até sabotagens em rotas estratégicas, como o corte deliberado de um cabo no Mar do Norte em 2022, que interrompeu o tráfego de dados de mais de 30% da Europa. Esses eventos lembram que, embora a luz seja veloz, a infraestrutura que a conduz permanece vulnerável a interesses humanos. Ainda assim, a fibra óptica continua evoluindo. Pesquisas atuais exploram fibras de cristal fotônico que podem guiar luz sem perda alguma, prometendo redes ainda mais rápidas e seguras. O futuro já está sendo tecido, fio por fio, na escuridão dos laboratórios que ainda guardam segredos que podem mudar a forma como vemos o universo digital. Ao refletir sobre a jornada da luz confinada em vidro, percebemos que a verdadeira revolução não está apenas na velocidade, mas na capacidade de conectar cada ser humano a um fluxo infinito de conhecimento. A fibra óptica nos ensinou que, mesmo nas menores estruturas, pode residir o poder de transformar civilizações inteiras. E enquanto novas fronteiras são traçadas, a pergunta permanece: que outras verdades ainda permanecem enterradas nas sombras da tecnologia?